Fala devs, continuando, tá bom? Vamos aqui para nossa prática, já criar aqui o arquivo main.py, então a gente vai ver aqui na prática como que funciona, tá bom? Os, tá bom? Import time, ok? Tudo isso a gente vou estar explicando. Import random, tá bom? Random, import matplotlib.pilot para justamente eu puxar uma função específica, tá bom? Do próprio Python. PLT, pronto. O que são essas importações? Cada um tem uma funcionalidade que a gente vai precisar. O OS vem de OS, de sistema operacional. O time a gente vai precisar para calcular o tempo de cada processo. O random, números aleatórios para gerar esses processos. E também a pilotagem de gráficos, que seria um matplotlib, que é bastante utilizado, principalmente quando você está utilizando o Google Colab. Então, eu vou criar uma lista de processos, tá bom? Essa lista de processos vai armazenar os PIDs dos processos dos fios, tá bom? Histórico de processo, tá bom? Em seguida, podemos perceber aqui que é o seguinte: por eu estar utilizando o Python, então eu não posso botar as chaves, apenas a indentação. Então, fio, vamos criar aqui. E esse PID, ele vai ser o seguinte: os getPID, ele vai pegar um processo, tá bom? Ele vai inventar, ele vai pegar esse processo. E aí esse processo, ele vai começar agora um tempo aleatório de execução. Então, tempo de execução, tá bom? Execução. Vai ser quem que ele vai receber? Ele vai receber um random que a gente vai precisar, por isso que eu puxei um radiante, porque eu quero que seja inteiro, no intervalo de 2 a 5, tá bom? É o tempo aleatório de cada processo, ou seja, de 2 a 5 segundos, ok? O próximo, time sleep, ou seja, o tempo de execução, então ele já vai simular aqui para mim. Em seguida, eu dou um os.exit, tá bom? Para ele poder sair, eu vou informar que ele é 0. Então, a primeira coisa a gente já fez, que foi a questão do processo do próprio fio. Então, vamos fazer a parte de ele sempre atualizar no gráfico, para que a gente não possa ter que ver apenas um processo e o gráfico não atualizado. Então, def atualiza, tá bom? Gráfico, tá bom? E aqui vamos fazer o seguinte: split, tá bom? Que é a função c cliff, tá bom? Como se fosse cliff de clip, tá bom? Em seguida vamos criar aqui split plot, tá bom? Histórico de processos é o primeiro. Mark, ele tem uma propriedade chamada marker igual a 0, tá bom? Que eu vou colocar. Depois, lines. Acho que ele está carregando, por isso que ele não apareceu. Lines, style, tá bom? E vou botar um traçozinho para poder dar esse espaçamento. Um color vai ser blue, tá bom? Blue. Em seguida, vai ser o nome de processos ativos, tá bom? Assim, eu acabei não passando no parâmetro o label dele, tá bom? O label dele é esse. Então, quem é o próximo passo? Vai ser o xlabel, ou seja, ele tem que ter o índice específico, ou seja, o tempo. Depois, o y-label, para justamente ser a quantidade de processo, ou seja, o eixo x e o eixo y da matemática, processos, tá bom? Em seguida, vamos dar um nome para ele, tá bom? Um title, evolução dos processos ativos em tempo real, tá bom? Após isso, vamos ter que colocar uma legend, de certa forma ele aparecer, tá bom? Depois disso, uma pausa, então a gente vai criar uma pausa,
de meio segundo, na verdade, não é nem 5 segundos. Ponto 5, tá bom? Pronto. Agora vamos precisar atualizar o gráfico, tá bom? Porque justamente esse tempo é o tempo em que ele atualiza o gráfico, tá bom? Então, vamos criar aqui a nossa função principal de execução. Então, main, tá bom? E aqui vamos poder dizer o seguinte, split e on, tá bom? Que é onde ele vai iniciar, for e em range, tá bom? No mínimo 5 processos, tá bom? O i eu não vou precisar, isso só foi para poder inicializar, tá bom? Eu não vou utilizar pid igual a fork. O que significa esse fork? Esse fork, ele justamente é onde ele vai fazer toda aquela parte de estruturar cada processo de fio. Cada processo de fio eu vou chamando. Ou seja, é onde ele vai iniciar. O fork é como se fosse um pai, tá bom? Porque ele já vai criar, porque ele já vai ativar a interatividade do próprio da pilotagem de gráfico, tá bom? Então, vamos aqui. If esse pid que eu criei, ele é igual a 0, significa que eu estou dizendo que ele é o primeiro. Se ele é o primeiro, então eu vou chamar os filhos. Filhos, tá bom? Opa, filho. Pronto, aí ele vai começar o processo. Else, tá bom? Eu vou precisar de uma condição. E aí eu vou chamar processos.append, porque ele criou o primeiro processo. Então eu preciso criar o pid para o próximo, entendeu? Para o próximo. Então, a histórico de processo vai ser quem? Eu vou sair do else e aí eu vou criar um outro append, que é... Opa, eu não puxei. Append é uma propriedade de adição, é como se fosse o push da pilha, tá bom? Len processo, tá bom? É onde ele vai guardar cada processo que ele vai saber. Após isso, vamos atualizar o gráfico, tá bom? Atualiza o gráfico, pronto, beleza. Só que assim, não é o suficiente, não precisamos de mais. Então, por isso, a gente vem aqui, processos, a gente vai saber se de fato ele existe, tá bom? 2 pontos, pid, vírgula, tá bom? Porque ele vai receber 2, os... Aí eu posso botar aqui como se fosse, como é que eu posso te explicar? Como se fosse algo privado, tá bom? Os.await, tá bom? Meu teclado não é... Ah, porque tá esperando o recebimento. Pronto, foi isso. Pronto, meu teclado acabou não colocando aí o recebimento. Então, processos vai remover, tá bom? O pid, tá bom? E em seguida o processo também vai ser preciso. Então, histórico de processos, tá bom? Aí eu só vou adicionar o len, porque ele vai pro próximo, entendeu? Só isso. Então ele vai atualizar o gráfico, só isso. E aí sim, a gente sai do loop. Aí para finalizar, vamos precisar criar aqui, ó, um iof. O que é que esse iof ele diz? Ele significa que ele vai ficar... Eu vou desabilitar o modo de interatividade, ok? Então, plt show, ele vai exibir o gráfico, tá bom? E aí ele vai mostrar todo o processo, tá bom? Então, if name, tá bom? Igual a main, tá bom? Se for tudo isso, ele vai executar tranquilamente. Eu vou chamar o método principal, tá bom? Eu vou compilar aqui. Pode ser que ele não apresente por conta que ele exibe num console, tá bom? Vamos só ver se ele já vai apresentar. Se for, isso é maravilhoso. Então, vamos executar aqui. Ele está reclamando do marker, que acabou que eu não coloquei. Sempre tem um errinho, a gente sabe disso. Ah, perdão, eu acabei colocando o zero. Na verdade é esse. Eu acho que eu vou compilar novamente. Lines tails, também errei.
Ele também está reclamando. Pronto. Podemos ver aqui os processos, tá bom? Por que ele parou a execução? Justamente, deixa eu só ver aqui o que foi. Justamente porque eu precisava inserir isso, tá bom? Pronto, ó, a gente viu como é que é o funcionamento de cada processo, tá bom? Olha aí, olha, ele até me diz exatamente quem é cada processo, porque foram 5 processos, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, a gente terminou por aqui, a gente viu, cada processo é um programa em execução em que o sistema operacional gerencia isso constantemente. E se o sistema operacional tiver vários processos ao mesmo tempo? Como ele sabe executar primeiro? A gente viu isso na prática, mas em teoria, tá bom? Então, por favor, se inscreve e ativa o sininho, tá bom? Porque no próximo vídeo vamos ver como o sistema operacional representa os processos na prática, tá bom? Até a próxima, sejam devs.